Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O Hit Notícias Mundo está no ar. Um estudo aponta que 1/3 das pessoas que tiveram Covid-19 podem apresentar problemas psicológicos ou neurológicos. Os distúrbios podem ocorrer até 6 meses após a infecção. O estudo publicado pela revista especializada The Lancet detalha que os diagnósticos mais frequentes são ansiedade em 17% dos pacientes e alterações de humor em 14%. A incidência de problemas neurológicos como hemorragias cerebrais, acidentes vasculares cerebrais e demência é globalmente inferior. Mas o risco é, em geral, maior entre pacientes que estiveram gravemente doentes de Covid. O professor Paul Harrison, principal autor do estudo, diz que apesar do risco pequeno a nível individual da maioria dos problemas neurológicos e psiquiátricos, o efeito pode ser considerável para os sistemas de saúde devido à amplitude da pandemia. Ao analisar os prontuários eletrônicos de 236.379 pacientes afetados pela Covid, os pesquisadores concluíram que 34% deles tiveram diagnóstico de doença neurológica ou psiquiátrica nos 6 meses seguintes à infecção. Para 13% das pessoas, este foi o primeiro diagnóstico neurológico ou psiquiátrico. O risco de desenvolver problemas a longo prazo cresceu nos pacientes que foram hospitalizados por Covid-19 grave. Assim, 46% dos pacientes que passaram por cuidados intensivos apresentaram problemas neurológicos ou psiquiátricos 6 meses após a infecção. E olha só, a aspirina pode ajudar a reduzir o risco de internação em UTI. Pelo menos é o que indica um estudo preliminar realizado nos Estados Unidos. Um estudo realizado pela George Washington University da capital norte-americana indica que pequenas doses de aspirina, um dos remédios mais usados do mundo, pode ajudar a reduzir as chances de intubação por conta da Covid-19. O medicamento ajuda a evitar coágulo sanguíneo e diminui o risco de morte. A pesquisa utilizou como base 412 pacientes que foram internados em hospitais dos Estados Unidos com a Covid-19 no primeiro semestre do ano passado. Destes, cerca de 24% receberam aspirina nas primeiras 24 horas, após terem dado entrada na unidade de saúde. O resto não. Do grupo que teve a aplicação do medicamento, 44% tiveram redução na ventilação mecânica, 43% nas internações em UTI. No geral, houve uma redução de 47% no número de mortos em hospitais. A medicação atua como redutor do índice de coágulos sanguíneos que podem bloquear o fluxo do sangue para os órgãos essenciais e causam problemas como infartos, derrames e outras complicações. Outra grande vantagem do medicamento é seu baixo custo quando comparado a outros potenciais tratamentos para o coronavírus. É importante lembrar que testes ainda estão sendo realizados sobre a medicação e ainda não teve seu uso aprovado contra a Covid-19 por nenhuma grande agência reguladora do mundo. O Fundo Monetário Internacional afirmou que o controle da pandemia pode ajudar na recuperação econômica. O amplo acesso à vacina na maioria dos países é fundamental para isso. No relatório Monitor Fiscal, o FMI afirmou que a vacinação será paga por si só e vai fornecer um excelente valor ao dinheiro investido na produção global de vacinas e na distribuição. Os economistas calculam que o controle da pandemia antes do esperado vai gerar um crescimento econômico mais forte e $1 trilhão em receitas fiscais para as economias avançadas até 2025. Esse controle significa que a maioria dos países tenha garantido acesso amplo à vacina até o início de 2022. Nesta semana, o FMI melhorou as perspectivas para a economia global ao projetar um crescimento de 6% para este ano, depois da contração de 3,3% em 2020, a maior queda do PIB em tempos de paz em um século.
O fundo também indicou que é preciso uma reforma fiscal em nível doméstico e internacional para gerar os recursos necessários para melhorar o acesso aos serviços básicos, além de reforçar as redes de segurança e os objetivos de desenvolvimento. A economista-chefe do FMI afirmou que é muito a favor de um imposto mínimo global à renda empresarial, devido à grande quantidade de evasão fiscal e de dinheiro transferido para paraísos fiscais. O governo britânico iniciou uma campanha para tranquilizar a população sobre a segurança das vacinas contra a Covid. A medida, anunciada um dia depois da decisão de que o imunizante desenvolvido pela AstraZeneca vai ser reservado no país a pessoas com mais de 30 anos como medida de precaução. Em entrevistas concedidas a diversos veículos, o ministro da Saúde, Matt Hancock, explicou que todas as vacinas utilizadas no país são seguras para todas as idades. Devido ao risco considerado extremamente raro de trombose, as pessoas com menos de 30 anos de idade vão receber a vacina da Moderna ou da Pfizer. O número de contágios, hospitalizações e mortes provocadas pela Covid-19 registrou uma queda drástica após mais de 3 meses de confinamento, acompanhado por uma das campanhas de vacinação mais avançadas do mundo. 3 de cada 5 adultos receberam a primeira dose da vacina e o Reino Unido, país mais afetado da Europa pela pandemia com quase 127 mil mortes, pretende vacinar todos os adultos até o fim de julho. A bem-sucedida campanha de imunização enfrentou o primeiro obstáculo com as dúvidas levantadas em relação à vacina da AstraZeneca, depois de informações de casos raros, mais graves de coágulos sanguíneos. E ainda falando sobre o assunto, depois de muitas dúvidas sobre a vacina da AstraZeneca poder causar coágulos sanguíneos, a Agência Europeia de Medicamentos afirmou que os casos registrados são um efeito colateral muito raro do medicamento. A agência estabeleceu uma possível ligação com casos muito raros, juntamente com níveis baixos de plaquetas sanguíneas. A entidade afirmou que o balanço entre riscos e benefícios permanece positivo. Baseado nas evidências disponíveis, fatores de risco específicos como idade, gênero ou histórico médico de trombose ainda não foi possível confirmar, já que os eventos raros foram vistos em todas as idades em homens e mulheres. Quase 80 pessoas que receberam a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca no Reino Unido desenvolveram coágulos sanguíneos. Foram registradas 19 mortes, de acordo com autoridades britânicas. Os casos correspondem a 51 mulheres e 28 homens com idades entre 18 e 79 anos. O comitê científico que supervisiona a campanha de vacinação no país recomendou limitar o uso do imunizante para maiores de 30 anos, quando possível. Diante do controle dos países ricos sobre as vacinas contra a Covid-19, às custas dos mais pobres, a Anistia Internacional denunciou a incapacidade do mundo de cooperar contra a pandemia, situação que clamou para que seja corrigida imediatamente. A entidade fez um alerta. Os países com menos recursos enfrentam as piores consequências para a saúde e os direitos humanos e um maior impacto econômico e social. A pandemia Covid-19. A pandemia de Covid-19 expôs e ampliou as desigualdades, a discriminação e a repressão. A pandemia afeta principalmente os países ricos. Apenas os Estados Unidos e a Europa, com cerca de 75 milhões de casos detectados, representam mais da metade do total de infecções em todo o mundo. Metade das 680 milhões de doses de vacinas administradas em todo o mundo correspondem a países que o Banco Mundial define como de alta renda, onde vivem 16% da população do planeta. Os países de baixa renda, onde vivem 9% da humanidade, receberam apenas 0,1% das doses. A cobiça também tem permitido que vários países do mundo, eu diria que a grande maioria dos governos, usa ou instrumentaliza a pandemia para fins repressivos ou para consolidar seu poder. O Brasil, où la violence policière a augmenté, nous l'avons vu au Nicaragua. Como prova disso, a Anistia aponta para a tentativa da China de censurar aqueles que deram o alarme no início da pandemia e a decisão do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
de retirar seu país da Organização Mundial de Saúde, posteriormente revogada por Joe Biden. A organização cita ainda medidas insuficientes como a suspensão parcial do serviço da dívida dos países mais pobres pelo G20. O Fundo Monetário Internacional melhorou suas previsões para a economia global e também para o Brasil, mas alerta que resta muito o que fazer para evitar cicatrizes permanentes deixadas pela pandemia de coronavírus. A vacinação anti-Covid é um forte apoio fiscal, especialmente nos Estados Unidos, que permitiram melhorar as previsões para a economia mundial após a recessão histórica provocada pela pandemia. Mas, segundo o Fundo Monetário Internacional, ainda resta muito por fazer. Em seu relatório semestral Perspectivas da Economia Mundial, o FMI revisou e aumentou as previsões para o Produto Interno Bruto Mundial. Agora, a instituição projeta um aumento do PIB mundial de 6% em 2021 e de 4,4% em 2022. Em 2020, a contração de 3,3% provocada pela emergência sanitária gerou a pior recessão em tempos de paz desde a Grande Depressão. A perspectiva para a economia do Brasil este ano foi melhorada, projetando-se um crescimento de 3,7% após a dura recessão do ano passado. Mas, assim como para o restante da América Latina, as perspectivas a longo prazo dependem da evolução da pandemia. Para os Estados Unidos, país que aprovou um pacote de estímulo de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares no mês passado, as projeções de crescimento para 2021 e 2022 são de 6,4% e 3,5%, respectivamente. A maior economia do mundo se fortalece graças ao avanço da vacinação, que aliviou as restrições em setores muito afetados, como os restaurantes e o turismo. Ao mesmo tempo, a economia da China, uma das poucas que cresceu no ano passado, vai crescer 8,4% em 2021, segundo o FMI. Mas o fundo alerta para um crescimento desigual entre os países. Vários não conseguirão se recuperar até 2022, ou em alguns casos apenas em 2023. O FMI calcula que quase 95 milhões de pessoas caíram na pobreza extrema em 2020 e o planeta tem 80 milhões a mais de desnutridos do que antes. E mudando de assunto, olha só, o projeto Urban Lab recriou com precisão uma das maiores capitais do mundo, Tóquio. A versão é em miniatura, que combina uma maquete 3D com projeções cartográficas para oferecer informações sobre a área. A versão de uma das maiores capitais do mundo tem a proporção de escala 1:1000 e não deixa nada a desejar, ilustrando desde o nível do mar até a densidade populacional. O projeto Urban Lab no edifício Mori, em Tóquio, combina uma maquete em 3D da cidade com projeções cartográficas para oferecer informações sobre a megalópole japonesa. Em geral, não podemos enxergar totalmente a cidade de uma visão aérea, mas desta forma podemos ver o quão atraente Tóquio é, bem como os desafios da capital. Iniciado em 2019, o projeto cobre 13 dos 23 distritos de Tóquio e pretende ajudar pesquisadores e desenvolvedores a pensar a cidade. Os visitantes podem ver monumentos como a Torre de Tóquio e inúmeros prédios residenciais com riqueza de detalhes em 3D. A cartografia do modelo com altitude e nível do mar ilustra, por exemplo, quais áreas são mais propensas a inundações a partir de rios, canais ou mar. De acordo com Takeda, esse tipo de informação é essencial para entender as vulnerabilidades da capital.
Tóquio e os desastres naturais têm uma longa história. Graças à sabedoria humana, aprendemos a não lutar contra a natureza, mas a conviver com ela. Nossa visão de planejamento urbano em Tóquio é construir uma cidade na qual possamos buscar abrigo no momento de um desastre, não uma cidade da qual as pessoas fogem. Este é um aspecto muito importante que queremos implementar em diferentes níveis de planejamento urbano. こういったことをいろんなこの都市の中でしっかり構築していくということが大事なんじゃないでしょうか。 Especialistas consideram que Tóquio se expande e se desenvolve de uma forma desorganizada, sem um plano específico. A exposição vai continuar mudando junto com a cidade, sendo atualizada a cada ano para refletir as perdas de prédios antigos e o surgimento de novos. A pandemia de Covid-19 mudou os hábitos de bilhões de pessoas em todo o mundo e, com o isolamento imposto em diversos países, várias famílias procuraram um amigo de quatro patas. E olha só que bacana, em Berlim, na Alemanha, um abrigo chegou a registrar um recorde de 500 adoções em um único fim de semana. É uma tendência mundial. A pandemia de Covid-19 aumentou os pedidos de adoção de animais de estimação em muitos países. A família de Marcos Salomão queria um cachorro há anos e a pandemia foi o incentivo necessário para levar uma amiga para casa. Foi uma decisão espontânea e nem conhecíamos a Ushi. Só sabíamos o que nos falavam sobre ela, que era boa para a família, para crianças. Todas essas coisas são importantes para nós. Por meses, os alemães foram privados de restaurantes, clubes esportivos e até recentemente de algumas lojas. Mas mesmo com a pandemia, eles podem passear com os pets para onde quiserem, sem restrições. Uma pandemia é obviamente um momento em que ficamos muito em casa, confinados. Isso significa que trabalho em home office. As crianças também ficam muito em casa. Por isso, é um bom momento para acostumar um cachorro com a família. Às vezes, o cão faz o que você pede e às vezes não. De acordo com o abrigo Thierry, a demanda é muito alta e as organizações de proteção animal praticamente não têm mais animais. Isso fez o comércio ilegal crescer. Marte, de 1 ano e meio, foi importado ilegalmente da Romênia e trancado em um porão antes de chegar ao abrigo, onde recebeu tratamento para diversos problemas de saúde e dificuldades de equilíbrio. Esse é um dos cachorros que normalmente são devolvidos. Tem cores lindas, muitas vezes aquelas cores modernas que as pessoas gostam de postar no Instagram, mas depois percebem que têm necessidades especiais, que precisam ser examinados por um veterinário muito mais do que apenas uma vacinação. E as pessoas ficam sobrecarregadas. Annette Rost, gerente de um abrigo de animais em Berlim, afirma que com o fim do lockdown é provável que o número de animais devolvidos seja muito alto. Mas este não parece ser o caso de Marcos e da família Salomão, que já se acostumaram com a Ushi roubando comida de latas de lixo, latindo enquanto conversam e pulando na mesa na hora do almoço. Que bacana, hein? Bela iniciativa. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.